todos. Em nome da Casa dos Açores, agradeço a presença de todos para esta sessão, que é uma sessão de grande significado para nós, para a Casa dos Açores, pelas razões sobre as quais vou dizer algumas palavras. Não vos quero amassar muito com palavras, porque o artista não sou eu. Eu quero apenas dar as boas-vindas a todos, dizer algumas palavras, como é da praxe, mas rapidamente passarei a palavra, digamos, ao Filipe, ao Francisco Salgueiro e às outras pessoas que vão colaborar nesta sessão. Portanto, a sessão que se realiza hoje, eu tirei aqui uns apontamentos e para não me dispersar, geralmente tenho um papelinho à frente para me guiar. A sessão que se realiza hoje tem o título de Últimas Falências, a sessão, mas que é o título do livro que conjuga poesia com belas imagens da Ilha das Flores. Portanto, os autores são o Filipe Despace, eu peço perdão se não pronuncio bem a palavra, e o Francisco Salgueiro. Eu digo que é um gosto termos aqui esta sessão por duas razões, ou pelo menos por duas razões. Uma delas é a qualidade do livro, da obra em si mesmo. A outra razão é porque o livro diz respeito à Ilha das Flores, sobre a qual, não sendo a ilha mais pequena dos Açores, de qualquer maneira é uma ilha sobre a qual não temos tido muitas sessões aqui na Casa dos Açores. Por uma ou outra razão, a maioria das sessões são sobre São Miguel, a Terceira e o Faial, e às vezes as outras ilhas, nomeadamente as Ilhas das Flores, ficam um pouco no esquecimento. Este livro, Últimas Falências, que eu já tive o prazer de folhear e de ler, para além do mais, e na minha opinião, constitui um bom cartaz de promoção das flores e dos Açores em geral, com a particularidade de um dos seus autores, o Filipe, ser de nacionalidade francesa e, portanto, e com os seus contactos em França. Penso que, também por essa razão, será uma boa promoção para a ilha e para os Açores em geral. Eu vou referir alguns dados muito escassos sobre os autores do livro, Últimas Falências. O Filipe, o segundo nome é mais difícil de dizer, Despace. Filipe nasceu em Ardèche, França, que fica perto da cidade de Lyon, mas vive há mais de 10 anos em Lisboa. Se eu disser algo mais asneiro, Filipe, faça o favor de me interromper. Vive há mais de 10 anos em Lisboa, onde exerce as atividades de escritor, livreiro, poeta, editor e jornalista. Em 2010, isto é um resumo muito breve, porque nós contactamos já em tempos o Filipe para ele nos dar um currículo mais pormenorizado, mas ele disse, não, é só aquilo que consta da contracapa do meu livro, porque o importante é falar sobre as flores, não é sobre mim. Portanto, o Filipe, em 2010, publicou o Carnet de Lanston, que é uma balada poética sobre Lisboa, onde ele vive há 10 anos, obra esta que foi premiada em 2011 pela Associação Francesa dos Jornalistas e Escritores de Turismo. A sua poesia, vou-me guiar um bocadinho por aquilo que li, a sua poesia é uma poesia nómada, busca o universal e insere-se numa corrente geopoética iniciada por Kenneth White nos anos 70 e 80. 70, 80. Eu não sei se isto corresponde. O Francisco Salgueiro, eu vou-me guiar pelo que diz, pelo que tenho aqui. E agora há aqui um problema, é que já não vai sem óculos.
Francisco Salgueiro é natural, não é natural dos Açores, mas é açoriano do coração. Ao visitar a Ilha das Flores em 1984 pela primeira vez, e na altura não tinha qualquer conhecimento da ilha, sentiu-se apaixonado pelo lugar e pelas atmosferas que a ilha oferece no meio do Atlântico. Apaixonou-se por este espaço geográfico e pelas pessoas que ali conheceu. Embora a paisagem seja um pouco diferente da sua planície alentejana. Um pouco diferente, mas, portanto, a linha do horizonte não está em terra, mas na água, não é? Portanto, mantém uma vivência há 33 anos com a Ilha das Flores, onde reside em permanência, digamos, nos últimos 15 anos. Mais propriamente na Fajã Grande, na Ilha das Flores. Tem realizado vários projetos fotográficos, um deles encontra-se ali à entrada, que é o Embarque do Gado, que é uma obra realmente excepcional, que retrata bem toda aquela saga do gado vivo que era embarcado nos navios, não é? Para virem aqui para o continente. Tá? É realmente um livro que me tocou ao ver. Toda aquela parte do transporte do gado é realmente impressionante. E eu lembro-me bem daquilo da minha infância. Colaborou em várias outras edições, nomeadamente num livro que se chama O Homem e o Mar, do Florentino Gomes Vieira, e continua envolvido em vários projetos que têm a ver com a Ilha das Flores e com a memória coletiva respeitante à Ilha das Flores. Portanto, eu não me vou alargar mais sobre os autores da obra. Vou apenas dizer que nós não combinamos ao pormenor como é que se havia de desenrolar a sessão. Portanto, penso que assim até será melhor, não é? Mas, de qualquer maneira, a ideia de uma troca que de impressões tive aqui com o Filipe foi, após esta apresentação, eu vou passar a palavra ao Filipe. Entretanto, já se aperceberam que têm estado a passar no ecrã algumas imagens da Ilha das Flores, do Francisco Salgueiro, umas fotografias magníficas da Ilha das Flores, do Francisco Salgueiro. Portanto, falará ao Filipe em primeiro lugar, depois será dada a palavra ao Francisco Salgueiro. O Filipe disse-me que gostaria, depois destas duas intervenções, se houver questões, se alguém quiser colocar alguma questão, poderá haver um diálogo aqui sobre as flores e sobre aquilo que for falado. E depois vamos ter um momento de poesia e música, e temos aqui o Mike Mengucci. Temos a Carmo Faria, que dirá poesia, o Mike Mengucci será um apontamento musical. E estamos à espera, eu não o vejo, do o Christophe Sins, e também não o vejo, não sei se ainda chegará, o João da Ilha, e estava previsto também, mas não tenho a certeza, o Calu Moreira, não é? Não, pronto, aqui, ainda pode ser que apareça. De qualquer maneira, já temos bons artistas neste momento para esta última parte da sessão. E finalmente, se tudo correr bem, teremos o chá
um chá que é um chá aqui especial da casa. Quem toma este chazinho depois vai para casa e tem uma noite descansada. E os vinhos, é verdade. Quer um, quer outro tem, são bons. Pronto, e eu peço desculpa se já estou a falar demais. Passo então a palavra ao Filipe, que é quem interessa ouvir. Boa tarde, boa noite. Desculpe, o meu português não é perfeito, mas vou tentar falar em português. Sou Filipe, escritor, poeta e jornalista, moro em Lisboa há mais de 10 anos. Sou membro, desde os anos 70, de um movimento de poesia que se chama a Geopoesia, criado pelo poeta escocês Kenneth White. A geopoesia está a propor uma leitura do mundo como uma trilogia. As palavras poéticas quer dizer logos, as sensações quer dizer eros e a consciência do cosmos. No final, para tentar dizer, na frente da natureza, do mundo imenso, somos só pequeninhas partículas do cosmos, não mais. E com a poesia podemos, por momentos, e já é muito, encontrar um pouquinho de harmonia. Não é uma questão de religião ou de filosofia, é só limpar a nossa cabeça com o contato com a natureza e organizar desta maneira um tipo de resistência para dar sentido à nossa vida humana. Isto é a geopoesia. Agora, vou contar a história do nascimento deste livro. É uma coisa um bocadinho estranha. No ano passado, fiquei 6 meses nesta casa, na biblioteca da Casa dos Açores, para escrever uma romance e contar a história de um homem que queria mudar de vida e viver numa ilha perdida no fim do mundo. É um tema muito moderno, muito clássico também. Queria dizer que a Ilha das Flores, para o Portugal continental, é o fim do mundo, mas para o Canadá, os Estados Unidos, é o princípio do mundo. Então, finalmente, vamos dizer que a Ilha das Flores é o meio do mundo. E uma precisão. Na Terra, há 70% da água. E há 4 meios do mundo. No meio do Pacífico são as Ilhas Marquise, Gauguin. No Oceano Indiano, a Ilha da Rodrigo, o escritor Leclésio. No Atlântico, no norte, no sul, a Ilha Tristan da Cunha, no meio do Atlântico Sul. E no meio do Atlântico Norte, a Ilha das Flores, porque está situada entre Halifax, Boston e Lisboa, no meio do Atlântico. Tentei escrever esta romance e havia 3 partes: antes, durante e depois. Escrevi a parte antes cá nesta casa e depois estive na Ilha das Flores. Mas encontrei na ilha o Fernando Salgueiro, um estranho captador de nuvens, um fotógrafo. Bebimos um copo num bar no fim da Europa, que se chama a Maresia, e decidi mudar o meu projeto porque percebi que tivemos uma visão política comum frente à natureza e os elementos naturais. Voltei a Lisboa, a
acabei a minha romance, que agora está no fundo do meu escritório e que nunca vou publicar. Mas trabalhamos juntos com o Francisco e finalmente publicamos este livro, Últimas Falésias, com as fotografias do Francisco e poesias em 3 línguas, porque na Ilha das Flores há uma ligação muito forte com a imigração com o Canadá e os Estados Unidos, e as pessoas falam o inglês perfeito, com o sotaque parecido ao sotaque do Barack Obama. Incrível, na rua. É verdade. Finalmente, este livro é um diálogo poético entre palavras e imagens fotográficas para transmitir o sentido que podemos ter quando fazemos parte do fim do mundo, do princípio do mundo, do meio do mundo, uma ilha dos Açores como a Ilha das Flores. Apresentamos este livro neste verão na Ilha das Flores. Tivemos um êxito interessante, muito grande, não? Interessante. Eu acho que o êxito foi mais para as pessoas que estiveram e que estavam ávidas de um alimento que não sabiam. Exatamente. Eu simplesmente compartilhei e acabei por ver a felicidade que as pessoas, não é? Digamos que fomos um pouco o rastilho de qualquer coisa para... que essa é a função do artista, não é? Não é só descartável. Ele, nas sociedades, a função dele é alimentar o espírito. Não quero interromper. Este livro vai estar apresentado e vendido em Paris e pode ser em Lyon, na França. Agora, para nós, é um grande prazer apresentar no Portugal continental, em Lisboa, na Casa dos Açores, com a parceria da Nouvelle Librairie Française. Não sei onde está o responsável da livraria, pode ser na entrada, o Fred. Obrigado pela atenção. Boa noite. Grato pela vossa presença, de se terem deslocado a esta maravilhosa casa, ou este espaço de energias constantes. Eu vou sabendo da programação e penso que este espaço e estas cadeiras devem acumular energias consecutivas. Vir aqui, ouvir-nos, ou ver o que fizemos é uma coisa, mas penso que a envolvência das energias que estão aqui também vão ser tocados por elas, que é o que eu costumo dizer. O estar na ilha, as pessoas dizem, deve ser maravilhoso fotografar na ilha, a natureza, aquilo está tudo ali. Como num supermercado, a gente sabe onde é que está o queijo, onde é que está a manteiga, e pronto, não é fácil. A vida dos artistas é fácil. Fazer esculturas é uma coisa extremamente fácil. Não é? A gente pensa a partir de um lado, a partir do outro, depois aquilo saiu. Não é? Escrever livros é a mesma coisa. E hoje, então, com os computadores, a gente pode dar erros que ele a seguir diz que... Mas há uma coisa tremenda, que é a imaginação e o pensamento. E isso, nem no supermercado, nem nas escolas existe. Existem umas outras coisas que ajudam. Bom, na verdade, eu encontrei, ou o Filipe é que me foi encontrar, porque eu já lá estava, e como o Filipe já apareceram outras pessoas de passagem na ilha, em que ficam todos satisfeitos 3 dias que passam na ilha e que dizem que já viram a ilha. Eu estou há 33 anos na ilha e questiono-me, e eles dizem, mas tu continuas a fotografar a ilha, mas o que é que falta ainda? E eu fico sem saber o que é de responder, não é? Tenho que saber com quem é que estou a falar, para lhes dar uma resposta, para ficar satisfeito, para dormir tranquilo. E depois é assim que... e achei curioso a vinda do Filipe, e alguém lhe tinha dito que havia um indivíduo na Fajã Grande. Porque a Fajã Grande é uma coisa que é assim. Há a Ilha das Flores, e depois há a Fajã Grande, que é uma freguesia, que é uma espécie, que é o sumo da ilha.
é assim, o sumo da ilha é na Fazenda Grande, com o devido respeito pelos outros lugares. E que durante um tempo grande, as pessoas que viviam nas outras freguesias detestavam a Fazenda Grande. Era desprezado, era assim uma espécie, sei lá, de ir ao Seixal e para que ir ao Seixal ou ir à Almada, não é? Se a gente pode estar aqui, ir para Cascais ou ir para o Guincho, qualquer coisa assim do género. Agora, aquilo não interessa. Nós, os portugueses, somos assim, os rapazes muito ajeitosos, que nos portamos extremamente bem, de mal connosco mesmo. E depois temos o que temos. Bom, mas isso é outra história. O Filipe disse-me que era para não falar muito. O problema é que eu começo a falar e começo a dizer coisas. E então o Filipe apareceu e ele tinha a sua ideia. Ele disse que tinha a sua ideia, tinha o seu projeto. Mas era a ideia dele. E ele nunca tinha falado comigo, nem a gente se tinha cruzado. E ele percebeu que, a partir do momento em que a gente conversou um bocado, que o projeto dele não tinha solução para andar, não é? E depois surgiu, enfim, começámos a fazer a sopa, não é? Do que é que ia acontecer, e então surgiu este pequeno livro. Pequena dimensão, mas com uma expansão no pensamento, quer dizer que é a ponto de que ele tem a ver com aquela ilha, não é? Com os tais 17 metros, e que eu resolvi agora com ele andarmos a trazer a ilha às costas pelo território continental, não é? Já estivemos no Alentejo, depois estivemos ali do outro lado do outro rio, não é? A parte sul, e agora passamos para este lado do rio Tejo. E estamos a tentar ir até outros lados. E impulsionados porque as sessões quer dizer, esta parte de tentarmos dizer, somos nós, porque também se a gente for ouvir as vossas histórias, não serão muito diferentes das nossas. E essa é a parte maravilhosa de sermos humanos, é nos entretermos e de nos ouvirmos e termos algum respeito por nós mesmos. E depois o que é que fica? Olha, ficam os livros e fica outra coisa que é a arte, as esculturas. No fim disto tudo, o que fica de memória é os livros com as ideias. Até agora, não é? Vamos ver se esta ditadura do digital se vai acabar com a gente todos ou o que é que vai acontecer, não é? Estamos todos a gostar, vamos lá ver, estamos todos a gostar muito disto, mas parece-me que começa a haver aqui um senão, não é? Vai começar, bom, eu vou ao papel que tenho, porque senão eles não vão ler a poesia, vocês... No fim de contas, o que está no papel é uma estrutura de pensamentos que eu chegaria lá, mas, como estão a ver, eu nunca mais me calo e era a noite toda. De maneira que é um sumo que está aqui. Portanto, este é um pequeno tesouro que os piratas e corsários de outros tempos não conseguiram roubar e que ao longo dos séculos ali permanece, sempre a deslumbrar-nos, a possibilitar a vida de 3.200 pessoas ali residentes e atualmente a ser visitado por milhares de pessoas vindas de todas as partes deste nosso planeta para serem acariciados pela sua energia. Uma coisa simples. Eles vão ali para ver água a cair dos penhachos, erva, situações geométricas e comer um peixe. Uma coisa simples para sermos felizes. Que é o que eu lhes digo às pessoas de lá. Vocês têm que tratar bem as pessoas, porque eles vieram da Alemanha, fizeram não sei quantos quilómetros, vocês têm que tratá-los bem, quer dizer. E eles não são muito exigentes, vieram cá só para ver a água que a gente vê aqui, todos dizem que aí lá de cima, não é? No fim de contas, a nossa terapia para nos equilibrarmos exige pouquíssimas coisas, não é? Pouquíssimas. Mas estamos, parece que nestes últimos anos, a perceber que... E então quando as pessoas caminham assim já para uma... vou dizer um palavrão, que é... As pessoas acham que ficam velhas, não é? É assim uma coisa. E depois há uns outros gajos que dizem, tu estás velho. Quer dizer, as pessoas são pessoas, são seres pensantes. Agora, se são velhas, mas o que é isso? E as pessoas ficam a pensar, tenho que viver um pouco mais. Bom, estamos perante uma pequena gota de energia identitária de um espaço geográfico que nos acorda os sentidos, as emoções e nos transporta para além do pensamento, que é aquela coisa que, enfim, que nos anima. Esta gota aqui
apresentada é o resultado de uma cartografia imaginária criada por duas narrativas, a da poesia e fotográfica. As duas formas que todos nós utilizamos para comunicar. Ou seja, no fim de contas, a fala e olharmos uns para os outros. Nada do outro mundo. O que a gente fez, não é? Só que, enfim, arranjámos aqui aquela situação do imaginário e de algumas guloseimas para ficarmos de bem, que a gente diz assim, eu nunca tinha pensado desta forma. O quanto bem isto... Lá vem uma coisa. É a mesma coisa... Assim... Ia, vai ser complicado. Mas eu vou dizer pelo lado que me toca, que é... quando há uma mulher que eu gosto, eu digo-lhe uma série de coisas, não é? E acarinho-a. No fim de contas, a conversa vai dar sempre nisto. Agora, os outros façam o que quiserem hoje em dia, não é? Pronto. É urgente salvarmos os sentidos e a imaginação para combater o vazio e o caos do pensamento que nos cega a uma velocidade nunca antes atingida e acorrentados à maravilhosa ditadura do digital. Os livros são o alimento do pensamento. E aqui não estou a dizer nada de novo, não é? Quer dizer, temos que dar graças ao Nuremberg, não é? Porque senão estávamos tramados, não é? Ainda a levar tareia... Não vou entrar por aí. Também este pequeno tesouro acaba por valorizar, divulgar a Ilha das Flores, Açores, acrescentando mais conteúdo à sua identidade, sendo esse o trabalho das artes, e que muito pouco é valorizada ou criada condições para que esta possa contribuir para uma melhor cultura de massa crítica e mais feliz com a vida. Bom, nada de dúvidas. A arte é o alimento da alma / pensamento e uma grande impulsionadora da economia de um povo, que é o que tem sido feito ao longo dos séculos, não é? Quer dizer, a gente vê o Da Vinci, depois vemos os outros por aí adiante, não é? Já o homem naquela altura, depois queriam matar ainda por cima. E o que ele fez naquele tempo, ainda hoje andamos a tentar perceber o que é que podemos tirar dali, não é? O Google é extremamente interessante, tudo aquilo, mas eles andam a rebuscar e a ficar com um manancial de mais-valias, mas de todos, não é? Roubam tudo, os artistas, os gajos que cantam, os do teatro, os fotógrafos, toda a gente, ou temos que nos prostituir, não é? Ou então vamos passar ligados, enfim, eles estão a tratar disso, que é os chips na cabeça, e passamos a ficar extremamente satisfeitos. Bom, adiante. Vocês não levem a mal, mas eu sou um bocado assim, ou seja, estas imagens só é possível da forma como eu sou, quer dizer. É das coisas mais difíceis que eu consegui fazer, que é retratar a natureza. É uma coisa muito complicada e exige de mim, os outros eu não sei. Os outros dizem que é fácil, a gente vai para lá, tudo aquilo é verde, tudo aquilo é lagoas, e para mim não é assim. Não estou a dizer que sou melhor, é a dificuldade que eu tenho e que necessito das minhas emoções, do meu pensamento e do dia, quando me levanto, e da luz que está, para depois mergulhar naquilo e depois... O que estão a ver, algumas já foram retratadas várias vezes, fora de uns contextos, mas apresentadas e neste caso, transportadas, elas estão ali para servirem de pista para uma atmosfera, não é para ser uma questão de que bonito, a lagoa, pois, não sei o quê. Não, elas estão ali por uma razão e é nessa parte que temos que viajar nelas. Essa é outra dificuldade, que é não observamos e não vemos devidamente as coisas. É tudo muito fugaz, quer dizer, vemos esta, depois partimos para outras e depois... portanto, que é o que eu acabo por dizer. Fotografar a natureza é um ato difícil. As emoções do dia é que me conduzem no que observo e penso. É uma terapia de envolvência entre luz e geometria e muito caminhar pelo tempo adentro, deixando a imaginação liberta e dona desse momento longo.
É um documento que dá visibilidade ao pensamento e à identidade da imaginação, um bem que devemos cuidar para sermos mais felizes. Há 33 anos que estou ligado a esta realidade de um sonho e que me tem proporcionado ser mais rico de emoções e vivências num coletivo de pessoas que nasceram e vivem em cima desta jangada de pedra, no meio deste grande maravilhoso lago que é o Oceano Atlântico. Pronto. Agora vou deixar espaço para eles dizerem os poemas, senão nunca mais me calo. Muito obrigado pela vossa atenção. Algumas questões? Só queria para já dar os parabéns a vocês os dois, porque se criaram um conceito e vamos lá ver, uma interligação que é extremamente difícil de fazer entre um fotógrafo, um artista, e outro artista, um poeta. Portanto, isso é extremamente difícil de se conjugar, ainda mais o Filipe, que não conhecia a ilha, e o Francisco, que vive há 30 e tal anos. Portanto, tem uma vivência muito interior, a luz é uma coisa que se vai captando diariamente, e como ele diz muito bem, todos os dias é uma luz diferente, não é? E que dá ânimo para continuar sempre a fotografar, porque nunca se chega ao fim, é sempre uma autoestrada que nunca se chega no final. E agora, eu perguntava era o seguinte, quer dizer, penso que é muito importante o que vocês estão a fazer, não só pela obra de arte que produziram, mas acho que através porque uma coisa é o que tu disseste, a pessoa vai lá, fotografa, etc. Outra coisa é fotografar com olhos de artista e ter depois o livro, que é a obra de arte. Portanto, eu penso que é muito importante vocês, esse projeto, na minha opinião, porque é uma coisa que não existe muito, quer dizer, existem muitos livros, mas não tem o tal pensamento, não tem a tal veia artística de vocês, e a conjugação da poesia com a fotografia. Penso que era importante fazerem outros projetos dentro deste conceito, para nos deixar aqui neste espaçozinho pequenino que nós estamos aqui no continente. Acho que era muito importante e devia de haver mais instituições a apoiar, porque é assim, o artista, e vocês mais do que eu sabem perfeitamente, que se a gente vai se apaixonando pelas coisas, mas depois também, se diariamente não nos encantarmos com as nossas ideias, os nossos pensamentos, acabamos também por nos desapaixonar, que é o tal problema quando tu falavas da pessoa que gostas muito e que tinhas que dizer umas coisas. Quer dizer, eu acho que vocês os dois têm que estar permanentemente apaixonados. Porque se vocês não estiverem permanentemente apaixonados, esse conceito pode desapaixonarem-se e perderem-se, que eu acho muito triste se vocês realmente não conseguirem ir para a frente com outros projetos dentro desta filosofia que vocês têm, que eu acho que é muito importante para as regiões e para a economia de um povo. Não parem. Obrigado. Eu vou responder. É evidente que para se fazer isto é preciso haver uma grande paixão e uma grande entrega e envolver. Eu tenho outros projetos sobre a ilha que estão feitos e um deles é aquele. Eu não vou contar a história da construção daquele livro e das peripécias que existiram e que de certa forma me desanimaram e que não houve consequências, ou seja,
andamento para outras coisas que já deviam ter sido feitas, ou seja, e que a sociedade, a comunidade e a região poderia tirar usufruto, mais que não seja de ver, mas afinal de contas nós temos todos estes valores, ou somos assim, ou... Não é? Porque as ilhas, como no outro lugar qualquer, não é só uma situação geográfica, há as pessoas e o que é aquilo. É um bocado como o diamante. O diamante, antes de ser diamante, é uma pedra qualquer, não é? E depois, no fim, aquilo brilha, aquilo não sei o quê, não é? A gente, antes de fazer a sopa, tem... Bom, quando o Filipe apareceu, eu tenho estado sempre em aberto para trabalhar com outros. Agora, há 2 dias, eu tenho uma maquete de um outro assunto que eu fiz, que eu fotografei em 84, em São Miguel, que é sobre crianças. Vocês não levem mal, mas eu vou para tentar perceber como é que isto funciona, ou como é que não funciona. E em 84 eu fotografei aquelas crianças, dei uma volta a pé por São Miguel, e em 84 as crianças vinham assim aos magotes porque eu tinha um outro aspecto. Pior do que o que tenho, não é? O cabelo comprido, barbas, não sei o quê. Era assim um boneco animado que os putos achavam muita piada, e então vinham todos, e o indivíduo tinha a máquina, e eu parti sem saber o que é que ia fotografar, e comecei a fotografar as crianças. Então fiz um retrato social dos miúdos, dos lugares, que hoje aquilo transformou-se. Não quis ir muito por aquela questão se trabalhava ou não trabalhava, mas também há ali qualquer coisa. Não quis ir por aí. Interessava-me mais a criança que eu era ou que eles eram naquele momento. E que os dias de hoje... Bom, e o livro nunca se fez. E há 2 dias alguém me dizia de que, temos que avançar e eu tenho que fazer projetos contigo. Mas porque surgiu isto. Não é? Porque surgiu isto. Mas essa pessoa existe na ilha, eu estou lá há anos. Ou seja, eu estou ali. É o falta ao corpo, muitas vezes. E entretanto ele apareceu e fiz com outras questões. Outras questões. Bom, agora vamos tentar declamar um bocadinho da poesia em 3 línguas, com a música do Mick.